Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Quem for entrando, se puder me dar um alô, se tá me vendo bem, me ouvindo bem, tudo certo com vocês? Hoje vou falar nessa live sobre profissão alfabetizadora e melhor do que eu para falar sobre isso é a participação de alunas minhas, né? Então a gente vai conversar, eu vou conversar com a Miriam e logo depois com a Rita também. Então eu quero conversar com elas para elas trazerem um pouco das experiências delas, né? Como professoras, como coordenadora pedagógica, no caso da Rita. Boa noite, Neile, Mônica, Michele, Dani, obrigada pelo alô de vocês. Andressa, Sara. Então é isso, né? Então assim, conversar um pouquinho com elas, como que é a experiência delas, o que foi determinante, assim, para que a experiência delas enquanto professoras, como profissionais, né, profissionais da alfabetização, que elas fossem reconhecidas, né? Qual foi o caminho que elas traçaram, né, que elas percorreram para chegar até aqui. Mas antes disso, eu quero falar para vocês o seguinte, que o convite dessa live, no convite dessa live eu escrevi lá, né? Eu fiz uma reflexão. Ó, a Miriam já chegou, já te chama, hein, Miriam? No convite dessa live eu fiz uma seguinte reflexão pra vocês, né? Pra quem me acompanha tanto nos stories quanto aqui no feed. E o que eu coloquei lá, né? Que olha só, pra gente ficar com isso daí um pouquinho na cabeça e pra fazer um link do porquê que é importante as pessoas que estão na frente desse processo e cuidando de crianças, o quanto é importante a boa formação, né? Então, para vocês verem contra o que a gente está aqui lutando, que não se trata apenas exclusivamente de ensinar crianças a lerem e a escreverem, o que já seria muito, porque já é algo que nem isso tem sido feito, mas tem um pouquinho além disso. E o que é esse além? O que a gente espera quando a gente forma crianças que aprendem o primeiro ensino formal básico e mais assim, que eu acho que é mais disruptivo, né? Que é mais assim, que deixa mais claro que a criança, nossa, ela avançou intelectualmente, é quando de fato ela aprende a ler e a escrever. E o porquê que isso é importante? Então prestem atenção nesse trecho que eu vou ler para vocês. Esse é um trecho deste livro aqui, Maquiavel Pedagogo, tá? E olha o que o autor fala logo na introdução do livro. Ademais, o nível escolar continuará decaindo. Ele já faz uma constatação diante disso. O que, aliás, não surpreende. E aí a gente faz uma conversa com o autor, porque a gente pode ver que isso tem acontecido mesmo, né? Cada vez mais os níveis escolares vêm decaindo, né? E aí ele continua. Por que isso acontece, né? Já que o papel da escola, que era aquele lugar da criança aprender, da criança sair sabendo, ele foi redefinido. E que já agora sua missão principal não consiste mais na formação intelectual, e sim na formação social das crianças. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Tiraram uma abordagem cognitiva, um ensino cognitivo, um ensino transmissivo, entre eu ensinar aquilo que a criança não sabe que ela precisa aprender, para me preocupar demais com características sociais, condições sociais, com sentimento, com abordagens não cognitivas. Então, o autor coloca aqui, não é de se surpreender se os níveis escolares cada vez mais caírem. Por quê? Isso é proposital, porque isso já foi pensado há muito tempo atrás e o autor traz várias constatações aqui dentro desse livro. E o que ele traz dentro desse livro? Quais são essas constatações? Que a abordagem cognitiva, o ensino, foi retirado para se colocar uma abordagem não cognitiva dentro da escola. Como se as professoras pudessem resolver o mundo dentro da escola, o que é impossível, como se pudesse ser resolvido todas as condições, as piores condições sociais e econômicas, enfim, as mais diversas situações que são sim problemáticas, mas que não podem ser resolvidas do ponto de vista
pedagógico e tampouco, né, com a formação pedagógica, né? Porque o que lhes cabe é ensinar, e o ensinar já é muito, porque quando a gente ensina, a gente dá os meios da criança se formar. E olha só, e que formação é essa, né? Então, mas quando a gente tira essa formação intelectual e põe essa formação social, a gente sabe que não se pretende fornecer a elas, às crianças, a autonomia intelectual, mas antes lhes deseja impor subrepticiamente valores, atitudes, comportamentos por meios de técnicas de manipulação psicológica. Ou seja, né, a gente tira a abordagem cognitiva, a gente deixa de ensinar e vai incutindo valores, incutindo, igual ele fala aqui, né, atitudes, comportamentos, tudo isso em um aspecto que a gente não tenha mais as características de cada estudante, mas que a gente tenha algo mais culturalmente ali estabelecido na escola e que seja algo mais global. Então vejam que eu não vou me estender a essa problemática, mas é só para vocês entenderem contra o que nós estamos aqui lutando contra quando eu falo para vocês, ensinem. Quando eu falo ensinar é importante. Quando eu falo alfabetizar, é importante alfabetizar do jeito certo, para a gente garantir, ao menos, que a abordagem cognitiva tem sido privilegiada dentro da escola, que é o lugar onde precisa ter, de fato, não uma abordagem não cognitiva, e, além disso, para que a gente forme verdadeiramente crianças autônomas intelectualmente, que consigam não somente expor aquilo que elas pensam sem nem pensar, sem nem raciocinar o que é aquilo, sem nem saber o que aquilo significa. Aliás, hoje eu vou até contar uma historinha curtinha pra vocês antes de chamar a Miriam, que eu quero contar o que aconteceu hoje. Hoje eu tive que ir numa cidade aqui do lado da minha cidade, para pegar um documento na prefeitura. E na frente da prefeitura tinha um muro pichado. E nesse muro pichado tinha uma manifestação ali, né, pichada. E tava cheia, completamente cheia de erros de português. Então não fazia o mínimo sentido nem o que estava escrito, nem o como estava escrito. Então vocês acham que essa pessoa que foi lá no muro, provavelmente, né, um adolescente e tal, que foi lá no muro, pichou tudo aquilo, vocês acham que se nem o domínio mais básico da língua, que eu falo aqui pra vocês, o domínio mais básico, o domínio de relação letra-som, o domínio da fonética, depois avançando um pouquinho da ortografia, se nem isso o sujeito tem, o que dirá que ele vai ter sobre significado daquilo que está pichado ali naquele muro? Depois eu vou até compartilhar nos meus stories, vocês vão lá pra olhar, depois eu coloco lá, mas quando acabar essa live aqui. Só para vocês verem o quanto é emblemático. Quando a gente deixa de ensinar dentro da escola, a gente vê pessoas debatendo sobre coisas que às vezes elas nem sabem o que elas estão debatendo, nem sabem mais significado daquilo, não sabe nada, porque não conseguiu o básico, dominar a linguagem na sua base, tá? Então, se a gente quer que existam pessoas que vão dominar a linguagem na sua base mais posterior, um pouquinho mais sofisticada, de comunicação, de escrita, né, para a escrita representar aquilo que eu penso. Se eu quero que essas pessoas cheguem lá como pensadores críticos da sociedade, como pensadores que discutem o que a sociedade está sendo colocada, enfim, debatedores verdadeiros, eu tenho que garantir primeiro o básico. Então vocês vejam, quando a gente fala em profissão alfabetizadora, tem que ser de fato uma profissão valorizada. E aí eu quero trazer aqui para vocês que eu levanto essa bandeira efetivamente porque eu acredito que tem que ser uma área da educação muito bem reconhecida, e hoje a gente vai conversar com duas profissionais que conseguem fazer isso muito bem, porque estão dispostas a também levantar essa bandeira. Então eu vou começar conversando com a Miriam, vou chamá-la, e depois eu já vou chamar a
também a Rita, tá? Então deixa eu chamar aqui. Vamos lá, Miriam. Tu tá aí? Oi, Miriam. Ah, estão Oi. me ouvindo? Vira a câmera. Acho que tem que apertar alguma coisa aí que Ah, tá. acontece Peraí. isso. Já aconteceu. Aí, Ótimo, quero te ver. apareceu. Bom te ver também. Obrigada pelo convite. Uma Imagina. satisfação grande estar aqui para falar sobre educação, que é algo assim que eu amo muito, sou apaixonada. Muito bom. Então se apresenta aí para o pessoal, Miriam, né? Explica um pouco da sua história, como você chegou até aqui, né, efetivamente. Então vamos lá. Eu sou professora alfabetizadora, sou apaixonada pela educação já há mais de 20 anos e sempre gostei muito de estudar, né? Só que como você já colocou aí no início da live, faltava algo a mais, assim, para eu poder. Sentia que faltava algo a mais para poder trabalhar com as nossas crianças. Mas sempre busquei muito levar da sala de aula, algo que fizesse o diferencial para os meus alunos, para que eles pudessem aprender. E aí, eu vou te contar um pouquinho a história, como que eu te conheci. Nessa pandemia, nós, professores, né, nós ficamos mais tempo na frente das telas do computador, porque as nossas aulas deixaram de ser presenciais para serem remotas. E foi aonde eu comecei assim a ter mais contatos com, com a busca dessa nova educação. E aí eu comecei a ver algumas propagandas no Instagram, nessas redes sociais da mídia, né? Que falava assim, B com A não faz bar. Falei, gente, mas se B com A não faz bar, B com A vai fazer o quê? E foi onde começou a despertar, e eu comecei a pesquisar mais, e assim, é triste falar sobre isso, mas a nossa formação enquanto pedagogas, as nossas graduações, nunca nos ensinaram nada sobre isso, sim. Então, isso assim, eu sou alfabetizadora há mais de 20 anos, mas é algo que há pouco tempo que eu venho descobrindo, né? A partir de 2020 para cá, que eu venho estudando muito, amo estudar, amo aprender. E aí eu fui vendo o verdadeiro significado, assim, do ensino, né? Do que você coloca muito, do ensino explícito, sistemático e bem instruído. Eu até realizava dentro de sala de aula, eu falava muito com as minhas crianças assim: olha, gente, quando a língua faz isso aqui, ó, rrr, é porque tem a letra R. Então, de certa forma, eu ensinava a consciência fonológica, a consciência fonêmica ali, sem saber o que eu estava fazendo, né? Então, era muito assim, procurava sempre fazer o melhor, levar o diferencial para a sala de aula, mas nós não tínhamos certeza, não tinha certeza, assim, de fato, o que, o que leva para o caminho para a criança ser alfabetizada, que é isso. Nós, enquanto escola, é isso que nós temos, assim, como primordial ensinar para as nossas crianças. Eles precisam aprender a, a ler e a escrever e serem muito bem instruídos agora, principalmente nesse período da alfabetização. E aí, Mari, eu sou uma pessoa que eu busco muito, gosto muito de ler. E o pouco que eu fui vendo ali não estava assim me satisfazendo em termos de conhecimento. E quando eu te achei no Instagram, eu tentei, fiquei recordando, tentando procurar, buscar hoje, como que eu te localizei no Instagram. E aí eu comecei a te seguir. Então foram assim, com algumas propostas suas. Eu falei, não, gente, esse aqui é muito legal. Isso aqui funciona. E já era um pouco do que eu trabalhava também em sala, mas que eu não sabia, né? O porquê daquilo, quais os objetivos daquilo.
E aí eu vi que você é uma pesquisadora, que você busca muito, que você estuda muito, que todas as suas propostas são baseadas em evidências científicas, né? Eu sempre gostei muito de estudar, então isso veio mostrando assim de fato que comprova que funciona na educação, o que é necessário nós fazermos. O que os países desenvolvidos já adotam há muitos anos e nós, assim, infelizmente, pelo fato de não nos ter sido ensinado na nossa graduação, assim, não culpo, né, a nossa classe, pelo contrário, eu defendo, assim, é uma classe que eu tenho muito orgulho de ser professora e sei que muitas têm principalmente a questão do amor, da dedicação pelo que nós fazemos, mas enfim, não nos foi ensinado e e aí eu fui te acompanhando, fui vendo assim, é isso. É esse que é o caminho. E aí eu lembro que no início de 2020 eu recebi uma criança, no primeiro ano, né? Que não sabia mal as letras do nome dele. Eu trabalho numa escola particular aqui no meu município. E quando eu me deparei com essa criança, assim, com muitas dificuldades, eu falei, gente, o que eu vou arrumar? Ele chegou no primeiro ano, mal sabia as letras do nome dele. E foi quando eu comecei a aprender mais sobre essa questão de consciência fonológica e aprender muito com você. E aí que eu fiquei assim, não se desespera. Espera aí que o caminho não é esse. Eu ficava muito apegada também, né? Eu falo muito com as minhas professoras. Falar nisso, oi, gente, boa noite. Tem grande parte delas estão aqui acompanhando. É um carinho assim muito grande, muito recíproco que nós temos. É, e aí, até me perdi na fala. Enfim, e elas. Não, você falou que tava, que você fica Letra. presa, acho que as fases da escrita, acho que você ia falar isso. Isso, exatamente. É. E aí ficava muito presa ao nome de letra, né? Tinha que saber nome de letra. Eu falei, não é isso, não é esse o caminho. E lendo muito seus artigos, acompanhando lá o Clube da Leitura, não, Assinatura, era o a clube. assinatura. E tudo eu lia muito, eu gostava, sempre buscando muito lá no seu Instagram, tudo que tinha assim, eu estava lá dentro, estava procurando. E aí que eu fui vendo que não era nome de letra. Não era nome de letra que ia ensinar essa minha criança a desenvolver. E aí comecei assim, compramos, né, o seu curso, a escola adquiriu, porque eu recebi também o convite para ser coordenadora de educação infantil. Então foi um desafio para mim também esse ano. Mas sempre gostei muito da sala de aula. Eu amo a sala de aula. E aí, quando eu fui para a coordenação, eu falei assim, não, tenho que saber mais, eu tenho que estudar mais, porque eu preciso passar isso para as minhas profs. Uhum. Porque foi tudo assim, muito novo para a gente, entendeu? E aí fui mostrando para elas e eu sempre falo isso com muito orgulho. O grupo que nós temos agora na nossa escola é um grupo de professoras que abraçam a causa, que estão dispostas a estudar, que viram o que de fato funciona na educação e sempre estão buscando cada vez mais junto comigo. Então, eu sou muito orgulhosa de fazer parte, né, desse grupo e ver o quanto que elas abraçam isso e estão na busca também junto comigo. E o seu curso, assim, é um norteador assim, muito grande para a gente, nos dá um direcionamento muito grande. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar também, que a princípio a gente fica muito perdida. Então, fala de consciência fonológica, é tudo muito novo para a gente está começando agora. Então, e aí a gente traz muito assim questões de atividades. Então, Instagram tá cheio, né? A internet tá cheia assim de atividades
trabalha com a ciência fonológica, eu, inclusive, até falo isso com as minhas profs, no início que eu não sabia muito, então eu andava comprando um monte de coisas, assim, que via que aplicava e nada, né? Então, assim, desenvolviam, mas demorava-se muito tempo para desenvolver. E aí a consciência fonológica é o que você sempre coloca muito, essa aprendizagem, na verdade, são as habilidades preditoras. E aí hoje eu vejo o quanto que o desenvolvimento dessas habilidades, né, são importantíssimas lá nessa base na educação infantil, são importantíssimas para que quando eles alcancem a idade para de fato serem alfabetizadas, que as nossas crianças estejam preparadas. Exatamente. É exato, e foi o que você falou num ponto importante, né? Tem bastante atividade, até existe aí, mas às vezes é até aquela página 3, né? Até aquela página que todo mundo aplica mesmo, que é a silábica, né? Isso daí todo mundo aplica. Uhum. Vamos bater palma para sílaba, vamos ver quantas sílabas tem essa palavra oralmente e tal. Mas aí acaba deixando de lado aquela mais importante, que é a fonêmica, e também essa relação do princípio alfabético, né? Também acaba deixando essas duas coisas assim que fazem parte das habilidades preditoras e que são muito importantes, né, Miriam? É verdade. E aí o princípio alfabético eu costumo colocar muito para elas e para as crianças que eu atendo também. Eu me formei agora recentemente enquanto psicopedagoga e eu faço os atendimentos e amo assim essa parte de alfabetização. Amo assim vê-los, né, avançarem nessa questão da leitura, assim, é muito gratificante isso. E o princípio alfabético que a gente coloca, que eu falo muito com as minhas crianças também, que são 3 coisas importantes que nós temos, né? Que é o nome da letra, que é importante também que a criança saiba nome de letra, mas a forma gráfica, e muito mais importante do que nome de letra, é o som que essa letra reproduz. Né? Porque é isso. E aí, Mariana, eu acho engraçado assim também que lá no início, quando eu comecei a descobrir isso, e assim, uma coisa tão óbvia, mas que não nos foi ensinada, então passou muito tempo despercebido. Que a leitura e a escrita, ela não é algo que nasce com a gente, como a fala, como aprender a falar, a andar, né? E isso precisa ser ensinado, precisa ser mostrado para as nossas crianças. E muitas vezes não é isso que acontece nas nossas escolas. Infelizmente, não é isso que acontece com a nossa educação. Porque nós fomos direcionadas, tudo foi muito para o ensino global, né? Que parte do todo para as partes. Primeiro, E, primeiro o que isso quer dizer, primeiro o que eu acho que isso quer dizer, para depois o que de fato aquilo é, né? E aí nesse caminho tem os que vão muito bem, que conseguem ali entender sim, a visão, existe, mas existem muitos, né? A metade, um pouquinho mais da metade, que não entende, que não consegue, que fica ali tropeçando, né? é verdade. E hoje em dia eu vejo assim que nós temos muito em nossas salas de aula é, crianças que apresentam transtornos de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, falta de ensinagem, né? A despedagogia que nós chamamos, que ocorre muito e que infelizmente é porque não nos foi ensinado, o professor não soube, né? Sobre como de fato isso deve acontecer. As nossas graduações, elas não nos preparam para a sala de aula. Infelizmente. É. E aí cabe, eu falo muito isso com as minhas profs, cabe muito a nós, assim, independente da profissão, mas eu acho que nós, enquanto educadoras, enquanto formadoras, a gente tem que buscar muito
Sempre, todos os dias. Eu vejo assim que quanto mais eu estudo, mais eu não sei, mais eu tenho que buscar. Mas enfim, é algo assim como se fosse uma luz lá no fim do túnel que vai clareando e vai nos dando um norte do E que de fato é necessário fazer. e eu acho assim que tem dois pontos principais, né? Essa não é estudar por estudar, né? Não é para você se sentir completa mesmo, né? Porque senão, eu imagino assim, a gente vai lá, começa a estudar, faz uma faculdade, investe dinheiro, investe tempo, tem um sonho ali, né? Muitas escolhem a pedagogia porque tem um sonho associado, né? Tem aquilo lá, eu quero trabalhar com crianças, né? Então já tem um chamado ali. Aí chega lá na hora e não consegue. Mas por que não consegue? Ah, porque eu não sou vocacionada para isso? Não é isso. Falta você dominar os meios, né? O primeiro passo você já deu. Agora é de fato conseguir se dar bem nessa situação toda, né? Que não é fácil mesmo, né? Não é fácil lidar com criança, não é fácil saber como ensinar, saber o que ensinar, saber como fazer. Não é simples, não é trivial, não se resolve com folhinhas da internet, né? Não se resolve Não, com atividades soltas. Então, é importante, né? E isso resolve aquela questão. Ah, não é que eu não tenho vocação, é que eu não sei como fazer. Então, deixa eu aprender como que se faz para eu conseguir fazer e colher os frutos e me sentir aqui, olha. Eu falei numa live isso, aqui é o meu lugar no mundo, né? Aqui eu estou e aqui, se eu não tivesse aqui, tivesse outra pessoa, ela não faria tão bem quanto eu faço. Olha que sensação legal, né? verdade. Completa, eu tô inteira aqui, né? De coração na mão, pronta para ensinar essas crianças que precisam, né? Porque pode ser que depois elas não tenham oportunidade, pode ser que depois elas já tenham se desmotivado. A gente sabe, né? A criança de um tempo para o outro não precisa de muito para ela, de repente, ali já não ver muito sentido naquilo, né? As coisas não se ligam mais, aí pronto. Aí, de repente, é algo que você perdeu e é algo que a gente viu, que eu li no começo aqui, né? É uma coisa. É, é triste a gente pensar nisso, mas é algo que foi feito propositalmente para a gente chegar nessas discussões que a gente tem hoje, para a gente chegar hoje e falar, precisa ensinar. Hoje a gente precisa falar o óbvio, hoje a gente precisa falar que a grama é verde, mas precisa todos os dias falar isso, precisa ensinar, precisa pôr essa abordagem cognitiva, né? É muito bonito, lógico, a gente ter projetos. Eu sempre falo nessa situação que teve o meu filho, aquela confusão naquelas aulas remotas, uma zona, não sei o quê. E ele precisando passar pela alfabetização, né? Ele estava no processo da pré-alfabetização. E aí foram fazer projetos de tartaruga marinha, sabe? Assim, é lindo, maravilhosa a tartaruga marinha, mas não é o momento, gente. A gente tem o momento para que essas coisas aconteçam, né? Então a gente tira a importância, né? Que é ensinar aquilo que a criança de fato precisa para avançar, para colocar outras coisas no lugar. E aí Exatamente. por isso que eu gosto de trazer essas abordagens que explicam como que a gente aprende. Porque a nossa memória de trabalho, ela é limitada. Então, se eu estou gastando tempo pensando no que é a tartaruga marinha, no que ela gosta, no que ela come, onde ela vive, e tudo isso, eu não estou conseguindo prestar atenção naquela outra coisa ali que é importante, né? Tô deixando de aprender outra coisa que eu deveria estar aprendendo. Ela não é ilimitada, é um mito, né? Às vezes as pessoas falam, não, mas a criança aprende de forma ilimitada. Não é. E isso vai ficar até mais difícil com o passar do tempo. Inclusive, a fase propícia para desenvolvimento de linguagem, essas bases da linguagem, são esses primeiros anos, a primeira infância. Então, se a gente na primeira infância já não garante que o acesso à linguagem se dará da forma correta, né, essa linguagem textual, que lógico, com isso vem a linguagem oral, tudo mais, mas se não vem, a coisa já se perdeu um pouco. E aí a gente vê aqui
A gente quer formar pessoas autônomas intelectualmente. Olha que grande missão, né? Acho que assim, você é à frente das professoras, essas professoras tendo a oportunidade de ter esse olhar aberto, né? Ter esse olhar e falar assim, gente, a gente tem uma missão. Foi o que você falou, eu amo o que eu faço, né? Eu tô aqui por um propósito. E é um propósito muito grande, muito legal, muito bacana, que eleva as pessoas. Eu fiz uma live com um professor um dia e ele falou assim, né, o porquê que a gente aprende a ler, né? Por que é importante aprender a ler? Bom, porque ele até daí citou um filósofo, olha que legal, né? Quando a gente vai conectando as coisas. Ele citou um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, que ele fala assim, né? Que a gente nasce humano, mas a gente se torna mais humano à medida que a gente experimenta as coisas do mundo. E como que a gente tem acesso às coisas do mundo, se não também pela base literária, se não também conhecimento de mundo que a gente adquire a partir da leitura. Então é correto a gente dizer que no meu trabalho, aqui, nessa sala, com essas 20 crianças aqui, que, né, estão aqui comigo todos os dias, eu estou tornando-os mais humanos à medida que os dias passam. Olha que coisa linda, né? E assim, você à frente disso me alegra demais. Porque eu vejo realmente o quanto você estuda, você sempre tá lá, você me marca, agora eu tô te seguindo, te acompanhando. Vejo, né? Você estuda, você tá ali, você cuida da sua saúde, né? Tá cuidando para dar conta desse ritmo. E olha, tá de parabéns e muito sucesso. Que seja só o começo, assim, para você ser também uma divulgadora desse ensino explícito. E suas professoras, em consequência, porque é assim que a gente começa, não é? Exatamente. Você precisou dar esse sim para ser essa profissão, para viver a profissão alfabetizadora no seu no mais alto nível. Você precisou dar o sim, né? E outras virão atrás de você com o seu sim. Parabéns. Obrigada. E assim, é muito gostoso, é muito gratificante, porque eu vejo assim, à medida que nós vamos tendo consciência, né, de todo esse conhecimento, do que de fato funciona, eu coloco isso muito para as minhas professoras, porque nós temos aí várias formas, né, de aprender, mas nem tudo convém. E às vezes eu coloco para elas, às vezes nós participamos de certas lives, né, que a escola oferece também por uma rede que nos atende, que atende a nossa escola, e aí coloco para elas, gente, às vezes assim, passa esse tempo ali, mas vem muito com aquele, com aquele relato assim de que a criança precisa ser dominante da aprendizagem, né? A criança, enquanto construtora da sua aprendizagem, né? Ser protagonista, muito essa palavra aqui. Criança precisa ser protagonista. E não é isso. Então, e as meninas, assim, engraçado que quando a gente tem contato, assim, com essas falas, né, que vem que a vida toda nós ouvimos sobre isso, mas é como assim, nada, nada, nada e não sai do lugar, né? Então, nunca tem algo de novo. E elas, assim, eu sou bem crítica, assim, para algumas questões, então eu vejo isso, não é qualquer algo assim que eu participe que vai me acrescentar, então eu já tenho assim uma certa consciência disso e eu venho colocando isso para elas também. E aí engraçado que quando nos apresentam algo que não nos acrescenta, aí elas falam isso e é isso, a gente precisa ter esse olhar também, né, de o que de fato levar para as nossas crianças, o que de fato vai fazer o diferencial na vida dos nossos alunos. E assim, enquanto escola também, Mari, eu coloco que nós temos muitos assim materiais que são adotados, né? As escolas, tanto públicas quanto particulares, existem um material didático ali, essas questões de projetos, e aí eu coloco muito para elas, gente, qual é a habilidade
que deve ser desenvolvida para as nossas crianças de acordo com o marco do desenvolvimento dela. Porque nós vimos sobre isso uma vez ou outra, talvez nas nossas formações, na faculdade não lembro muito, se bem que tem uns 20 anos já, né, que eu me formei, então um bocado de tempo aí, mas nunca nos colocaram assim para termos esse olhar em relação ao que de fato precisa ser ensinado, o que que essa criança precisa estar, né, de acordo com o desenvolvimento daquele grupo ali, daquela faixa etária. Então, a partir do momento que a gente tem ciência disso também, o nosso trabalho ele passa a ser um diferencial ali no local onde nós estamos trabalhando. E aí, essa questão de livros didáticos, né, desses projetos, eu coloco muito para elas, olha, vamos focar. O que que de fato é importante? Porque se for para ficar seguindo ao pé da letra ali, né, o que o livro traz para a gente, muitas vezes nós trabalhamos de formas desnecessárias ali. O professor trabalha, o que de fato deve ser trabalhado não é trabalhado porque acaba seguindo, né, esses materiais que são colocados aí para gente. Exatamente. E aí a gente vê, né? Porque o quanto também é importante esse conhecimento, porque daí você consegue fazer essa leitura crítica, né? Sim, E falar, não, eu sei o que eu espero, aquilo que é certo, isso aqui tá de acordo ou não tá, e aí vai adequando. Até o momento que vocês consigam, de fato, sei lá, já pensou? Ter um próprio material, né? Ter uma própria abordagem, ter uma uhum, próprio caminhar para aí sim, né, adequar a todas as realidades. Quem sabe, né? Não é com conhecimento a gente vai vendo as coisas se abrindo de uma forma que vai fazendo sentido, porque aquilo tá com a verdade, né? É isso. Os resultados são inegáveis, né? exatamente. Engraçado também, assim, que, né, que nós estamos sendo muito contato, assim, com pessoas que estão oferecendo material para o ano que vem, né? Então a gente já tem que pensar desde já. E aí eu deixo eles falarem, e eu fico só analisando. Aí quando eu falo assim, mas em relação ao princípio alfabético, o que que o material de vocês traz para gente? E aí eu vejo que muitas vezes essas pessoas que apresentam esses materiais não têm consciência nenhuma do que é. Quando eu coloco em relação à consciência fonológica, o que que o material de vocês traz, o que que pode nos auxiliar em relação a isso? E a pessoa não sabe, ali eu vejo que na fala dela não sabe relacionar É, de fato o que é uma consciência fonológica. é. Olha só, gente. Produtores de livro. Tudo bem que quem às vezes acaba apresentando, às vezes não é quem fez, mas é quem tá ali. Aham, E tem que saber, né? Tem que estar envolvido. É igual a gente fala, o professor de sala de aula tem que saber o que fazer. A pessoa que está apresentando o material tem que saber explicar o material e saber as habilidades. Eu também, exato. tá falando de material, eu tô com três aqui na minha frente de educação infantil. Uma apostila muito conhecida, uma rede muito conhecida. E eu contei as páginas de consciência fonológica. É da educação Uhum. até 5 anos e 11 meses. Tem 3 páginas, sério. E a apostila é isso daqui. A apostila deve ter umas 300, né? Não sei, 200 páginas. 3 páginas de consciência fonológica. O resto é essa abordagem aqui, ó, não cognitiva. O resto é isso. Isso trabalha, que é uma maravilha. Mas acho que não, né? Daí a gente vê, igual eu falei no começo, né? Que eu contei a experiência do muro que estava escrito. A gente vê o muro tudo escrito errado, né? As palavras escritas erradas, sem sentido, sem. A gente não consegue entender o que a pessoa quis dizer. E acho que a Miriam caiu. Deixa eu ver, gente. Acho que Dona Miriam caiu aqui. Miriam saiu. Deixa eu ver se ela volta. Pera aí. Mas é isso. Voltei. Congelou e voltou.
Foi você. Gostei. Muito bom você, obrigada pela sua experiência, né, por trazer tanto tempo, né, dentro de escola, sala de aula, atendimento. E é muito bom, acho que assim, motiva as outras pessoas a verem, né, Sim. que é possível a gente ser bem-sucedida, a gente estar feliz no que a gente faz, né? Igual eu falei, esse é o meu lugar no mundo, me senti aqui, né, instalada, né? Eu estou instalada onde eu deveria estar. Então, isso é muito bom, né? E o conhecimento traz isso pra gente. Então, parabéns por toda a busca e conta comigo, viu? Obrigada. E podem contar, tá, gente? Porque direto eu estou lá no direct da Mari e às vezes eu falo Ah, com as meninas, gente, há alguma dúvida, eu vou lá na Mari. Mari, isso. E prontamente ela, assim, ela responde e estou muito, sim, feliz. Muito obrigada a você, né? Que bom que pessoas como você aparecem nos nossos caminhos, que nos ajudam também, né? Sempre na busca do melhor para os nossos. E eu vejo assim, tem muitos professores aqui, só assim, mais um pouquinho, gosto de falar um pouco, que no início parece ser um pouco difícil mesmo, tá, gente? Mas principalmente dessa questão da consciência fonológica, né? Ah, mas o som da letra do L, L, A, né? Que é isso? Parece ser muito estranho, mas assim, tem todo sentido, tem todo um significado no nosso trabalho. E começa mesmo assim, aos poucos, e depois que a gente. É igual, eu brinco assim, é igual como se fosse andar de bicicleta, né? Esse início, essa busca, a gente precisa de um certo suporte, de um certo apoio, né? Vai haver um desequilíbrio ali, mas depois que a gente pega o jeito, né? Que pura, mas ninguém segura, só quer saber de sempre ir mais, né? Sempre adiante. Mas é isso, e muito bom. estamos aí, né, Mari? Tá, né? Todo mundo a convidá-las para participar das aulas da semana que vem. Então, quem tá aqui, né? Todo mundo, suas profs, outras profs, Sim. participem, né, comigo das aulas da semana que vem, que eu compartilho muito aqui no Instagram e tal, mas eu sei que fica bem desconectado as coisas, né? Porque hora a gente tá falando de uma coisa, hora eu tô falando de outra, porque, né, a plataforma não favorece a isso. Então, assim, para facilitar esse primeiro andar da bicicleta, que a gente faz essas aulas gratuitas, né? Para primeiro entender, assim, como que eu subo, o que eu tenho que fazer, né, para deixar, para conseguir compreender qual é o começo, né, que, enfim, tudo isso. Então eu sistematizo nessas aulas, né? Acho que você já deve ter feito, né, Sim. participado, né? É sempre uma oportunidade de ver a coisa mais sistematizada. Aí a gente tem as aulas gratuitas. Vai começar semana que vem já, dia 2 de agosto, 2, 3 e 4, e no dia 7 de agosto. Então, quem quiser aqui entrar, depois, hein, gente, que ainda tem a participação da Rita aqui. Então, depois vocês vão lá no link da minha bio, clica lá, entra para participar, vai fazer o link, clicar no link, fazer a inscrição gratuita. Essas aulas são gratuitas. E, claro, depois, quem quiser, igual você. Aí, daí agora eu vou a águas mais profundas. Agora eu quero andar de bicicleta, Uhum. né? Agora eu quero efetivamente andar aqui sem rodinha, sem ninguém me segurando. Aí a gente vai para o curso específico de formação, que na sua turma foi Casa de Letrinhas. Agora a gente está reformulando, vai ser a formação de alfabetização pelo método fônico, mas claro, passando desde as habilidades preditoras, que são essenciais para o método fônico, Sim, né, para a coisa toda funcionar. É uma metodologia organizada em torno disso. sim. Então, assim, façam suas inscrições, participem, comece nas aulas gratuitas, depois vê, né? Ah, eu quero avançar, preciso de mais. Aí a gente vai mais fundo. E aí minhas alunas têm um lugar especial ali no meu direct, né? Que é separado, né? O direct é o geral, o principal e solicitações. Vocês estão ali no principal. Por isso que eu consigo, sempre vejo. É Sim. né? São as primeiras mensagens que eu vejo.
Às vezes eu nem abro as outras abas, mas vocês estão ali, eu sempre estou acompanhando, com muito carinho. Que bom. Fico muito feliz, só tenho assim a agradecer e colocar também assim que quando a gente leva esse conhecimento, quando nós trazemos esse conhecimento com a gente, dessa consciência de como ensinar, é incrível, assim, como que a aprendizagem ocorre, flui de uma maneira, sabe, muito prazerosa. E aquela criança que tem muita dificuldade, que a gente fica ali, às vezes o professor, quando não sabe disso, gente, mas o que que eu posso fazer para esse meu aluno avançar? E aí, quando a gente segue esse caminho, como que eles aprendem? Aquelas crianças que a gente acha que não vai, que vai demorar muito tempo e não demora. É só ensinar da forma correta, com ensino explícito, sistemático e bem instruído. Isso mesmo, Miriam, muito obrigada. Imagina. Belíssima. E a professora bem formada, né? Isso aí, sempre buscar, sempre estudando. Estou aqui com um livro, Ó, os meus, foi com... ótimo. quando eu volto aqui, vem e é isso, é sempre buscar, buscar sempre mais. Muito bom, brigadão. Boa noite para você. Imagina. Boa noite. Obrigada, meninas. Beijo grande. Tem algumas mães também de algumas crianças que eu atendo, que eu vi que estão aqui também. Obrigada pelo carinho e conte sempre com a gente. Estamos sempre aqui. Muito bom. Sorte que elas têm de ter você. Ah, e eu de tê-las também, de ter você também, né? E que a gente aprende muito. É muito bom isso. Eu Grande não me vejo assim, às vezes eu pego para refletir. Eu não me vejo em outra profissão que não abraço. seja ensinar, que não seja fazer o diferencial na vida das nossas crianças, das nossas professoras. É muito bom isso. Eu agradeço a Deus todos os dias. Muito bom, muito bom. Parabéns. Muito bom. Obrigada. Grande abraço. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, Tchau. tchau. Gente, eu vou conversar com a Rita agora. Alguém aí me perguntou onde faz a inscrição pro curso. É só clicar no meu perfil, no link que fica lá no meu perfil, sabe? Vocês, depois que acabar a live, fica aqui ainda. Vamos conversar com a dona Rita agora. E aí depois vocês vão lá e podem fazer a inscrição de vocês, tá? Para participar das aulas gratuitas. Vamos ver. Chamando a Rita aqui, peraí. Oi, Olá, olá Mari, tudo bem? Boa noite a todos. boa noite. Uma boa noite. Que bom te ver. Esse sorriso seu, né? Isco, te sigo, né? Tô te acompanhando, sua filha. Ai, nossa, prazer. E aí, conta pra gente sua experiência, né? Como que, quando você se formou, enfim, né? Com quem você trabalha, você faz atendimento particular, né? Tá, eu trabalho com Né? isso. Então, vou contar a história, como é que eu te conheci, né? E, Eu te conheci durante a pandemia, né? Eu morava no Rio de Janeiro e fazia atendimentos com aulas particulares. E aí, quando eu me mudei para o município de Guaba Grande, e aí matriculei minha filha numa escola aqui, sendo que ela estava tendo só aula remota. E aí eu recebi umas apostilas, e as apostilas eram texto, 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 onde eu acho que a apostila era mais direcionada para os pais do que propriamente para a criança. E aquilo começou a não fazer sentido para ela, que estava perdendo a vontade de estudar, não queria, e para mim também. E eu comecei a ficar muito preocupada. Porque até então, quando eu morava no Rio, ela me acompanhava na creche, né? Eu trabalhava, então eu podia levá-la, então ela estudava na creche. Então eu estava ali acompanhando e tudo. Quando eu me mudei, né, nossa, ela começou em outra escola, eu comecei a fazer um trabalho paralelo, ministrando aulas particulares. Então eu comecei a acompanhar de fato, de perto, né, o desenvolvimento, o que ela estava estudando. E aquilo começou a me dar um desespero muito grande. E eu comecei a me sentir muito incapaz, mesmo sendo professora, incapaz de poder ajudar minha filha. Foi aí que eu comecei a estudar e nada fazia sentido. E aí foi quando eu conheci o seu perfil.
E aí eu comecei a absorver aquele conteúdo, os destaques, as lives. E aí você uma vez enviou, pediu um e-mail que ia enviar um artigo, acho que era um vídeo ensinando o som das letras. E eu falei assim, nossa, eu tenho que receber. Eu fui, recebi, fui lá no direct, vi e comecei a ensinar o som das letras para ela. Falei, por aí, esse é o caminho. E aí eu comecei. E aí, menos de um mês que eu comecei com ela, ela começou a aprender o som das letras e ela começou a fazer associação. Nossa, a vovó Beth começa com B. E eu falei, nossa, mas isso funciona, calma aí. E aí eu comecei a trabalhar com ela por esse método. E aí eu fiquei umas 2 semanas, ela caiu doente, eu fiquei 2 semanas, falei, nossa, ela vai esquecer tudo, começar tudo de novo. E não, quando eu retornei com ela o aprendizado, e ela começou de fato, ela não tinha esquecido de nada, aquilo passou, de fato, foi uma aprendizagem que ela conseguiu adquirir, agregar. E aí eu falei, não, tá, funciona, calma aí, vamos lá. E eu comecei a trabalhar com ela todos os dias um pouquinho. E foi aí que nesse meio tempo surgiu a Casa de Letrinhas, que pra mim, assim, eu costumo dizer que eu sou uma Rita antes da Casa de Letrinhas e depois da Casa de Letrinhas. Então, eu comecei a trabalhar tudo que você ensina na Casa de Letrinhas, eu comecei a trabalhar com ela. E em menos de, assim, 3 meses, eu já via a diferença. A família também via a diferença. Ela começou a entender, a compreender como é que se estrutura a linguagem. Ela começou a compreender essa relação letra-som. E hoje, assim, ela não está alfabetizada. Hoje a gente sabe que uma criança alfabetizada é uma criança, né, que lê, compreende o que lê, enfim. Mas ela está no caminho. Então, assim, o Casa de Letrinhas, eu digo que ele não é só um curso que ensina a você a ter a ferramenta para ensinar, a alfabetizar. Ele vai muito além, Mário. Eu acho que você não tem noção do quanto você agrega e traz valores. Não é só um valor, como você falou, não é um valor só baseado em conteúdo, sabe? É um valor que traz uma formação humana, sabe? Porque depois que eu comecei a te acompanhar, eu vi que alfabetizar vai muito além do que somente ensinar que a letra tem um som, que é uma essencial, uma forma gráfica, né? É muito além disso. É você ter a responsabilidade de formar ser humanos que, quando adultos, terão uma visão crítica, eles que não serão dominados pelas circunstâncias, que não vai ser... Assim, eu acompanho a Lara Brenner, né? E ela falou uma vez na live dela, que falou o seguinte, quando você não domina a linguagem te domina. Exato. E é isso... Então eu falei assim, nossa, e essa dominação dessa linguagem começa na pré-alfabetização, Na né? primeira infância, né? Na primeira infância. E aí eu fico pensando, que tipo de ser humano eu estou formando minha filha e os meus alunos? Então, assim, o mesmo amor, o mesmo carinho que eu dedico para minha filha, eu dedico para os meus alunos. Porque eles vão conviver, será a sociedade do amanhã, entendeu? Então, eu tenho assim, não, eles precisam ter essa visão crítica que eu falava muito, que era o meu discurso, que hoje eu me desconstruí totalmente, e não é fácil, tá? Não. Você se desconstruir de uma formação que diz que você é a protagonista, que a criança é a protagonista do aprendizagem, ela poderá ser sim, mas que precisa de um adulto bem instruído para poder ajudá-la e conduzir essa aprendizagem. E uma coisa que eu queria deixar aqui é o seguinte, que quando eu comecei a ensinar minha filha, a alfabetizá-la, quando ela conseguiu ler, uma das preocupações que eu tinha é o seguinte, nossa, eu acompanhei a minha filha desde o berçário 1 à pré-escola, e hoje a minha filha está em outra escola, eu não vou ver o principal que eu queria, que é a alfabetização. E quando veio a pandemia, ensino remoto, eu comecei a pegar ela paralelamente à escola, eu comecei a alfabetizar. E eu tive o privilégio de vê-la lendo, assim, as primeiras palavras, ela tá lendo frase, e assim... Eu nunca vou me esquecer, não tinha câmera, não tinha nada para filmar. Aí acho a câmera só do coração mesmo. Quando ela leu a primeira frase, ela, mamãe, eu tô lendo, começou a gritar. Então, isso não tem preço. Eu fui a protagonista do ensino da minha filha. Então, isso que você me proporcionou, que você me ajudou, não tem investimento, não tem dinheiro que pague. Nada, nada. O que você entrega aqui é muito além do que a gente não consegue mensurar. Entendeu? Porque uma frase que a minha mãe sempre falou para mim, Mari, meus pais não tiveram condições de estudar, né? Não terminaram o ensino médio. Mas uma das coisas que eles sempre me falaram, minha filha, pode tirar tudo na vida.
Mas uma coisa nunca vão poder te tirar, é o seu conhecimento. Então estude, porque isso vai fazer a diferença lá na frente. E, de fato, hoje eu vejo que essa frase da minha mãe nunca fez tão sentido. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada de poder ser protagonista do aprendizado da minha filha, e vê-la, de fato, desenvolver, né, da forma correta, baseada em evidências, uma coisa que faz sentido hoje pra mim, porque mesmo sendo professora, mesmo sendo dedicada, faltava alguma coisa, sabe? Eu fiz uma postagem uma vez, né? E eu falei, gente, quando eu tirei a venda dos olhos, parece que você sai daquela caixinha, né? E começa a ver como as coisas acontecem, o que de fato é alfabetizar. Será que alfabetizar é somente o ler, né? Então é uma coisa que você falou. A olhar além dos currículos, é olhar além do aparente. E isso, eu sou grata por tudo que você traz aqui, porque só não precisava, assim, Casa de Letrinhas foi o divisor de águas, mas o que você traz a nível de conhecimento aqui no perfil já fez uma diferença enorme. Quando veio o Casa de Letrinhas, eu falei, nossa, né, se eu não tiver na primeira turma, eu troco meu nome. E agora, quando você veio o grupo de estudo, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu tô nesse grupo de estudos, sim. Eu corri e tô no grupo. E assim, Mari, você, hoje, assim, eu posso dizer que eu sou uma profissional muito diferente de quando antes de conhecer. Eu me sinto segura para alfabetizar. Eu estou montando uma salinha agora de aulas particulares. Dou aula numa instituição da PAI aqui, de crianças especiais, né? E eu vejo, assim, muito preocupante. Não tem uma criança que chegue para mim, e assim, às vezes são adultos, que esteja alfabetizado de fato. E são, assim, 20, 15, né? Ainda que tenha algum tipo de comprometimento, não um empecilho para poder alfabetizar. E que, de fato, a gente tá, o que eu tô conseguindo fazer, e assim, sou muito feliz por isso. Eu recomendo, façam o que a Mariane falar que façam, porque vai dar certo. Agora, a única coisa que eu tenho para falar é o seguinte: você me arrumou um problema. Porque quando eu saio com a minha filha na rua, ela para em toda a placa e fala, mamãe, calma aí, calma aí. Aí outro dia a gente estava andando e ela, cão, cuidado, cão. Aí ela não vai conseguir ler o bravo, bravo, bran, sílaba complexa, cão, bravo. Eu vou ser, Léo, no meio da rua. Então, assim, nossa, é uma felicidade. E fazer a diferença na vida da minha filha já é ótimo. E fazer a diferença na vida de outros alunos, né, é maravilhoso. Então, só gratidão mesmo. Muita gratidão por tudo. Isso! Não, você, você é feliz. Você é feliz, né? Porque, lógico que a gente pensa nos outros, né? Você tá pensando na sua filha, pensando nos seus alunos, essas crianças que estão lá na PAI, né? Chegam mesmo, igual você falou, crianças, às vezes nem são mais crianças, né? Já são jovens, adultos, Sim. né? Lógico, tem a deficiência, mas não tem comprometimento, não tem. Olha, até crianças com grande comprometimento intelectual, a abordagem fônica é a recomendada. Então, assim, Sim. pode ser que demore um pouco mais por todas essas questões, por já ter passado um pouco do tempo, né? Porque a gente sabe que vai diminuindo a capacidade da plasticidade cerebral, isso tudo vai interferindo. A capacidade de reter a linguagem, isso também vai diminuindo com o tempo, mas uma hora elas vão chegar lá. Agora elas vão. Sim. Imagina que lindo! Agora elas vão ter a chance de chegar lá. Nossa. Não adianta a gente falar de inclusão, a gente falar que precisa ter uma sociedade inclusiva, se o básico para acessar a sociedade, que é essa linguagem, né, Sim. escrita, ela não é acessada. Então, nossa, você vê os caminhos que a vida vai levando a gente, né? Foi levar você numa instituição de crianças e jovens e adultos não alfabetizados. E você Sim, vai ter hein? oportunidade. Olha que legal isso. Não, é maravilhoso, é muito gratificante, né? E assim, você chegar, saber o que você precisa fazer e fazer com segurança. Porque antigamente eu entrava dentro de sala, eu sempre fui muito dedicada. Eu falo, se não for para me doar 100%, eu nem levanto da cama. Então eu sempre fui muito dedicada com o que eu faço, mas eu me sentia muito insegura. Porque, assim, é o que eu falo, não é querendo puxar saco, não, gente, eu não faço isso, não.
Mas eu acho que quando a gente encontra uma pessoa que vem aqui e fala sério, sabe? E com a responsabilidade, a gente tem realmente que falar. Eu antes de fazer o caso de letriz, eu tinha feito uns 3 cursos durante a pandemia. Porque começaram a surgir muitos alunos online. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer pra... E os pais falavam, Rita, eu preciso que você foque na alfabetização. Porque eu não sei como é que é na região onde as pessoas moram, mas aqui no Rio, é o seguinte, quando a criança chega na pré-escola 2, para o primeiro ano, a criança faz uma provinha. Olha isso, uma testagem que eles chamam aqui. Para saber o nível que essa criança está entrando no primeiro ano. E os pais estavam muito preocupados, porque né, o ensino estava remoto. E como é que essa criança ainda tem prova? E eu falei assim, Aí eu falei, não, tudo bem, pode vir, vamos lá. E eu falei, gente, o que eu vou fazer? Porque onde eu trabalhava, a creche, eles tinham uma coisa assim, cuidado com a alfabetização precoce. A gente não pode alfabetizar precoce. Eu falei, gente, então lá era muito por meio do brincar, do lúdico, que eu não discrimino. Mas, porém, você precisa de ensinar o que a criança precisa aprender. Dá para fazer os dois, não exclui. Não exclui. E eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu comecei. Assim, é lógico que o ensino online para crianças de idade pré-escolar não é o mais recomendado, mas o que a gente tinha ali. E acho que essas crianças que passaram por mim conseguiram fazer a prova. Conseguiram, eu não alfabetizei de fato, mas elas conseguiram fazer a prova. E assim, erraram 2, uma questão, eu falei, nossa, gratidão, Deus, gratidão pela máquina. Então, assim, para mim foi muito bom. Imagina se eu tivesse feito o curso Casa de Letrinhas naquela época. Eu falei, nossa, seria maravilhoso, seria perfeito, né? Mas enfim, acho que tudo acontece quando tem que acontecer mesmo. E eu sou muito feliz e muito grata, porque conhecimento liberta. Esse conhecimento de verdade liberta. Eu costumo dizer assim, não é qualquer conhecimento, é um conhecimento baseado em evidência. Não é e eu acho... o mentiroso, né? Não é o que mais... Não é. Do que... E é aquilo que eu falo sempre, se você não tiver, hoje adulto, uma visão crítica sobre as coisas, você começa a ser ludibriado e aquela coisa do romantismo, né? Desse romantismo educacional, pedagógico, e você começa a se envolver porque é tudo muito lindo, muito maravilhoso, e a realidade não é essa. E hoje eu falo o seguinte, eu vejo muitos profissionais assim, mas o sistema, gente, o sistema tá aí e é largos, né, passos lentos para mudar. Então a gente precisa mudar a gente, entendeu? Para que a mudança aconteça de fato, entendeu? Então, assim, gratidão, eu sou só gratidão. Eu falei, nossa, a oportunidade de falar para a Mariane, que eu admiro muito, que eu falo de você para todo mundo. O ensino espírita você é mais bem instruído. Acho que as pessoas me acham mais chata de tanto que eu falo isso. Mas tem que falar, coisa boa a gente tem que multiplicar. E assim, eu acho que acaba, né? Lógico, a fala ajuda, os resultados ajudam, a vida ajuda, né? Eu gosto muito daquela frase do texto que tem na formação da personalidade do Padre Leonel Franca. Ele fala, a educação é um processo vital, né? Então, assim, você você só não fala, você não fala apenas que o ensino deve ser explícito, sistemático, instruído, você aplica isso. Você vive dentro de casa, com a sua filha, e no seu trabalho, onde você estiver, né? Com seus alunos particulares, com seus alunos na instituição. Sim. Porque, então você isso vai arrastando pessoas, né? E não vão te achar chata, não. Pelo contrário, vão falar, nossa, acho que tem alguma coisa aí, deixa eu prestar atenção, né? Acho que de repente eu me encontro também, né? Porque não precisa ser, eu acho que assim, tanto você, quanto a Miriam, quanto todas as outras alunas que eu já conversei aqui, né? Nossa, foram tantas já que eu já tive a oportunidade de conversar, que tá aqui no IGTV, né? Até para quem quiser ver. Tem outras lives, né? E vocês sempre falam a mesma coisa, assim, que quanto hoje eu me sinto, que eu falei pra Miriam, no meu lugar, né? Eu sinto que eu sei o que eu tô fazendo, eu sinto que eu consigo fazer, eu vejo meus resultados. E o quanto isso deixa a pessoa feliz, né? É nítido ver sua felicidade, é nítido ver que vocês estão realizadas, que não precisa ter aquela visão da professora, nossa, que saco, agora eu vou ter que preparar
tal coisa, vou ter que preparar, fazer isso daqui. Lógico que a rotina é maçante, a rotina desgasta, né? Às vezes é muito cansativa, né? De verdade, verdadeiramente cansativa. Mas quando você tem que ficar caçando as coisas para fazer, quando você não tem uma ordem, uma sistematização, isso acaba que vai minando suas forças, né? Chega uma hora Exatamente. e fala, não, isso aqui eu não quero mais, vou fazer outra coisa. Eu vejo tanta professora aqui na minha região que eu conheço que largou simplesmente assim, ah, não vou dar aula, não quero mais dar aula, vou fazer outra coisa, sabe? Vou fazer comida e vender comida de casa, não sei o quê. Não que isso não seja bom, muito legal também, mas você tem algo que também é muito legal, que você já começou, então termina, né? Foca, continua onde você tá, não desiste, domina os meios, continua, né? Porque, gente, quantidade de crianças que a gente tem, eu acho que na educação básica são mais de 10 milhões de crianças. Sabe, 10 milhões. E agora com essa ferramenta que a gente tem, que é a internet, a gente pode alcançar tantas e tantas pessoas. É claro que não vai ser do dia para noite, nada é do dia para noite, né? Não vai ser assim, Sim, cai de olhos, eu cheguei aqui, tenho 30 alunos do dia, de um dia para o outro. Não é isso, é um trabalho sim. como outro qualquer que vai exigir constância, persistência, paciência, mas que é já um caminho que você já começou. Então, assim, eu levanto a bandeira mesmo, profissionais, profissão alfabetizadora mesmo, levanto a bandeira e é isso que precisa, né? Precisam de pessoas bem informadas que se sintam realizadas na profissão para que os seus alunos, em consequência, aprendam, né? E essa defasagem seja cada vez mais diminuída. E, Mari, é um sonho. É um sonho, mas o sonho começa com uma pessoa, né? Sim. Começa com você aí, daqui a pouco você vai motivando outras pessoas, vão fazendo do jeito que você faz, você vai ensinando elas a fazer do jeito que você faz. E assim a coisa vai andando. Eu acho que é isso, né? Eu Com acho que certeza. vai motivando todo mundo assim, dessa forma. Com certeza. Eu falo uma frase seguinte, que professor faz tudo por amor. E é por amor mesmo. Porque se você for pensar no tanto de coisa que você faz, né, e em termos financeiros, assim, né, que hoje o professor é muito mal remunerado, se você for pensar, é por amor sim, a gente tem que amar o que faz. Eu amo o que faço com muito prazer. Não sei, acho que eu não saberia fazer outra coisa, né? Quando eu me entrego mesmo. E assim, agora com esse diferencial, então, é maravilhoso. Eu só tenho que agradecer, é muito bom. E é isso, né? Você fazer um pouquinho todos os dias e é um pouquinho bem feito. E é isso que eu procuro fazer nas minhas aulas, é isso que eu procuro fazer enquanto o trabalho que eu faço voluntário na APAE, com a minha filha, para que a gente possa aí tentar, né, mudar um pouco esse cenário que está tão caótico com relação à alfabetização hoje. E é isso. Muito bom, Rita. E amanhã a gente tem encontro no nosso grupo, no grupo de. Ah, ansiosa. Muito ansiosa. Você já entrou no WhatsApp? Eu entrei no grupo, eu tô no grupo do WhatsApp. Tô no grupo do WhatsApp. Dá um alô lá amanhã. Então, Tá tá bom. bom. Muito obrigada. Se vê. Obrigada a você, obrigada a todos. Vejo vocês amanhã. E quem tá aqui, né? Mais uma vez, convido vocês, né, a participarem das aulas gratuitas da semana que vem, dia 2, 3 e 7 de agosto. E é isso, lá a gente consegue sistematizar, né? Porque aqui, Instagram, nossa, esses dias eu fui ver, tem mais de 900 e tantas postagens. Então, eu acho que assim, você que chegou lá no comecinho, 2020, né? Foi. Né? Deve ser do meados de 2020, comecinho. Foi. Então você começou lá, você chegou no começo, conseguiu ver o passo a passo, conseguiu ver as coisas acontecendo. Consegui. Quem chega Mas... hoje, né, não sabe direito, assim, né? Porque tem já muito conteúdo. Então, Muito acho conteúdo. é bom ter muito conteúdo, mas por outro lado, as pessoas também ficam, não sei por onde começar. Então, assim, comecem com as aulas gratuitas. Lá eu vou sistematizar e depois, quem quiser avançar, já separa aí, já tem em mente que no dia 8 de agosto a gente abre as vagas para a Com nova certeza.
curso. E quem tá pensando se é bom ou não é fazer o curso, gente, não pense, façam, porque vocês não vão se arrepender. Eu não me arrependi. Estou no grupo de estudo. Se tiver outro curso, farei outro curso, porque o conteúdo que a Mari entrega aqui é um conteúdo de valor, né? Não, em 4 anos de faculdade, eu não dei metade do que a Mari entrega no curso Casa de Letrinhas, nas lives, enfim. Sou sua fã, muito obrigada. Deus te abençoe, que você continue fazendo a diferença na vida de tantas professoras, mães e educadoras. Obrigada, Mari. Obrigada, grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Beijão, tchau. Beijo a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Ah, e qualquer dúvida, vocês vão lá no perfil das minhas alunas. Sigam a Rita, sigam a Por Miriam. favor. A gente vai ter novidades quanto a essas questões também, de fazer essa relação. Vai ser bem legal. Oba! Tá aí, a Dani, todo mundo. Segue. Pergunta pra elas. Tem dúvida, pergunta. Vai lá. Tchau, tchau. Tchau.